E como que vocês estão? Meu nome é Maite, eu sou psicólogo há 10 anos já. O tempo passa rápido, a gente nem percebe. Já atendi muitos e muitos pacientes na prática clínica, ou seja, pessoalmente, e muitos pacientes online, né, em grupos aí pelo Brasil inteiro. E hoje eu sou expert em ajudar mulheres a superar a ansiedade e ter uma vida plena e feliz, né? Que não é isso que todo mundo quer, conseguir ter uma vida plena e feliz. Então eu ajudo que as mulheres tenham essa vida plena e feliz, né? Hoje, e aí eu vou trazendo temas aleatórios, tanto nas lives quanto nos meus histories, que às vezes parecem não ter muito a ver com a temática que eu me proponho, que é a ansiedade. Mas se você parar para ver, se você é uma pessoa ansiosa e você parar um pouquinho, você vai falar, puta, tem tudo a ver com o que esse cara tá falando com a ansiedade. Por quê? Porque eu vou trazendo elementos subjacentes, né? Aquilo que está por baixo da ansiedade. Aquilo que vai fazendo com que você fique ansioso e que talvez você não tenha pensado ainda que aquilo possa ser o pano de fundo da sua ansiedade, né? Então hoje o tema vai ser expectativa versus realidade, né? Vamos pensar um pouquinho o que é expectativa. Expectativa é aquilo que eu quero que aconteça. Expectativa é aquilo que eu busco que aconteça. Expectativa é aquilo que eu gostaria que acontecesse, né? Então, eu tenho a expectativa de que eu tenho a expectativa que daqui a um ano eu terei na minha live 2, 3 mil pessoas online ao mesmo tempo e que eu consiga, mais do que tê-las online, ajudar todas elas com o que eu tenho para falar, com o conhecimento que eu tenho para trazer. E aí, essa é a minha expectativa, né? Espero que isso aconteça. Mas o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Eu vou ficar parado? Não, né? Então tem uma série de coisas que precisam ser feitas para que as coisas aconteçam, né? Então vamos fazendo as coisas para que elas aconteçam. Eu vou falar um pouquinho sobre isso durante essa live, tá bom? Então assim, expectativas versus realidade. O que é realidade? A realidade todo mundo já sabe o que é. Realidade é o mundo real. Fiz uma live sobre uma coisa chamada ordem das coisas. O que é a ordem das coisas? A ordem das coisas é a ordem das coisas é como as coisas são, inalteráveis, inalteradas pelo que é pela nossa vontade. A chuva vai cair independente se eu quero ir para a praia ou não, né? Vai continuar chovendo. A chuva não vai parar de cair para que eu me agrade. Não acontece dessa forma. Eu quero emagrecer, não adianta eu ficar comendo chocolate, lasanha, pizza e negociar com o meu corpo. Falar, corpo, manda direto pro intestino e faz cocô, sem que você absorva aí e transforme em gordura, porque eu só tô querendo deglutir o sabor, ter esse prazer. Então, realidade é a ordem das coisas. Esse é um termo que eu gosto bastante. Eu gosto muito de falar sobre a ordem das coisas, porque a gente não se dá conta do que é a ordem das coisas. A gente não para pra pensar no que é a ordem das coisas. E ela tá aí pra tudo. A ordem das coisas tá aí pra absolutamente tudo. Passou uma moto. A ordem das coisas tá aí pra absolutamente tudo. Então é importante que a gente perceba e nos adaptemos a ela. Entende? Nós precisamos nos adaptar à ordem das coisas para que a gente consiga chegar aonde a gente quer. E isso gera uma ansiedade gigantesca. Eu vou tirar o óculos porque tá dando reflexo. Isso gera uma ansiedade gigantesca. Por que gera uma ansiedade gigantesca? Porque as pessoas elas continuam querendo que as coisas aconteçam de acordo com o bel prazer delas, sem considerar as variáveis que o mundo apresenta. E o mundo tá cheio de variáveis o tempo inteiro. O mundo tá cheio de variáveis o tempo inteiro. E se você aprender a identificar essas variáveis, se você aprende a identificar essas variáveis e a se adaptar e contorná-las, minha amiga, aí eu te garanto, vai ficar muito mais fácil para você viver. Porque você vai parar de angustiar, você vai parar de se ansiar para que as coisas aconteçam como você quer e você vai começar a fazer com que as coisas aconteçam se adaptando às possibilidades que o mundo oferece. Você entendendo e se adaptando,
as coisas começam a acontecer. E aí, dessa forma, pensa comigo, você não vai mais sofrer, porque você é responsável por tudo. Você é responsável por tudo. E se você não está sendo responsável por tudo, você é então responsável pelas suas angústias e a sua ansiedade. Aprenda a contornar o mundo. Aprenda a se adaptar. O Darwin dizia que não é o mais forte que sobrevive. Já parou para pensar na teoria darwiniana? Não é o mais forte que sobrevive dentro do mundo animal. É aquele que se adapta melhor. Desse modo, não é o ser humano mais forte que sobrevive, não é o ser humano mais forte que é saudável, não é o ser humano mais forte que tem paz e felicidade. É aquele que se adapta melhor. Nesse sentido, acho que é por isso que eu sou tão feliz. Nesse sentido, eu acho que é por isso que eu tenho tanta paz. Porque eu me adapto muito fácil aos percalços que a vida traz. E eu vou me adaptando, eu vou criando estratégias, e eu vou entendendo de longe qual a ordem das coisas, e vou traçando estratégias para que eu consiga fazer com que aconteça da melhor forma possível. Tá? Então, né, expectativa. Vamos voltar para o tema. Expectativa é aquilo que eu gostaria que acontecesse, certo? É muito parecido com a esperança que eu já falei aqui também, né? As pessoas costumam ter esperança. Eu tenho esperança que aconteça tal coisa. Olha, eu sinto muito te informar, mas se você não fizer algo necessário para que essa esperança se torne realidade, não vai acontecer. Você vai se frustrar também, você vai se magoar. Por quê? Porque só é possível ter esperança de algo que é da sua possibilidade fazer com que aconteça. E aí, quando você começa a fazer coisas para que aconteçam aquilo que você quer, aquilo que você tem esperança, aí é possível. Você bota a sua imaginação para funcionar e você vai fazendo com que as coisas mudem, que as coisas se adaptem, com que as coisas aconteçam. Você vai criando formas de que o mundo te proporcione acontecer o que é do seu desejo. Aí sim, você pode ter esperança. Porque você está fazendo com que as coisas aconteçam. A expectativa é praticamente a mesma coisa. Você só pode ter expectativa que algo aconteça se aquilo estiver dentro das suas possibilidades. Se aquilo estiver dentro dos seus modos de ver e de viver a vida. E aí, para que isso tudo aconteça, é importante que a gente entenda dois termos que eu vou utilizar durante toda a live. Termos esse que eu aprendi lá na faculdade, acho que no segundo ou terceiro ano da faculdade, e ficava pensando, nossa, quando que eu vou usar isso? Eu era da psicanálise, né? Então, assim, eu nunca achei que isso ia ser tão vívido e tão forte dentro da minha vida. Dentro do trabalho que eu faço com os meus pacientes. É o termo congruência e incongruência. São dois termos, tá? Congruência e incongruência. Congruência é quando o seu comportamento está de acordo com aquilo que você anseia. Quando o seu comportamento está de acordo com aquilo que você quer. Congruência é quando o seu comportamento leva ao que você deseja. Então, quando você está congruente, é quando você está fazendo com que aconteça aquilo que você quer. Incongruência, então, é o contrário disso. Incongruente é aquele que não faz o que precisa ser feito. Incongruente é aquele que não faz o que precisa ser feito. Incongruente é aquele que espera que as coisas aconteçam por conta. Incongruente é aquele que fica ansiando, mas não faz com que as coisas comecem a mudar, comecem a acontecer. Então, são dois termos muito importantes para a live de hoje: congruência e incongruência. Nesse sentido, eu gosto muito de trazer aqui, eu acho que é o momento oportuno para trazer a reflexão, que eu não sei se vocês já pararam, né? São dois pensamentos que meio que se chocam, que se
entrelaçam, que se unificam. Que é aquele ditado assim, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Será? O que o vizinho fez para que aquela grama fosse mais verde? O que o vizinho utilizou para que aquela grama fosse mais saudável? O que o vizinho faz para que aquela grama fique bonita daquele jeito? E aí me trouxeram hoje uma reflexão que eu achei muito interessante, que é assim: não transforme o palco do outro nos seus bastidores. Não compare o palco do outro com os seus bastidores. O que isso quer dizer? Né? Principalmente aqui dentro das redes sociais, a gente tende a olhar, né? Nossa, mas fulano é tão feliz. Nossa, mas as coisas são tão fáceis para todo mundo. Nossa, mas fulano tem tal coisa, mas ciclano tem coisa X e fulano conseguiu e não sei o que. Mas tá, você tá comparando o palco do cara, você tá comparando o que ele conseguiu, o resultado dele com seus bastidores. Porque assim, você está congruente, o seu comportamento é congruente para você conseguir fazer o que aquele cara fez. Porque a gente tende muito a ficar comparando o resultado do outro, comparando a vitória do outro, comparando a felicidade do outro com a nossa vida. Mas a gente para analisar o perrengue que o outro passou, né? A gente veste o calçado do outro para entender por onde ele pisou para chegar onde ele está hoje? Não. Eu, enquanto psicólogo, me sinto muito privilegiado de poder estar nos bastidores da vida de muitas pessoas e entender que nada é do acaso, nada é do dia para a noite, nada acontece assim. A gente precisa montar, a gente precisa estruturar, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez, um passo pensado de cada vez. Para que aí então eu consiga estrelar no meu palco. Porque aí sim o meu comportamento vai ser congruente com o que eu desejo. E aí sim o meu comportamento vai ser congruente com o que eu desejo e eu vou conseguir alcançar aquilo que fulano alcançou, porque o comportamento dele foi congruente com o que ele desejava. E ele teve, é muito daquilo, olha que legal, né? As minhas lives elas vão se cruzando os assuntos, porque para vocês verem como realmente está tudo ligado à ansiedade. Eu falava da ordem das coisas agora há pouco, e essa questão que eu estou falando agora tem muito a ver com aquilo que eu trouxe na outra live de missão, visão e valores, né? A sua missão de vida está atrelado a isso, né? A sua missão de vida está atrelada a isso porque assim, você sabe o que você quer de fato? Você realmente sabe o que você quer de fato? Para que você está aqui? E aí você tem aquele propósito que você coloca lá no futuro, a sua meta, pá! E volta para o presente para poder fazer com que aconteça aquelas coisas que você almeja acontecer. E quais os valores que você tem para que eu consiga, e quais os valores que você tem para que você consiga deliberar o que é importante, o que não é importante, quais decisões você deve tomar, quais você não deve tomar, para que você consiga fazer acontecer. Vocês percebem que a vida é muito simples de ser vivida. Mas você tem que querer que ela seja assim. Os problemas, eles estão aí para todo mundo. Olha que engraçado, eu escutei o Serginho Malandro falando isso. O Serginho Malandro dizendo: eu não tenho problemas, eu tenho obstáculos na minha vida. Problema tem aquele cara que escutou do médico que daqui a um mês ele vai morrer. E que durante esse mês ele vai definhar até que ele morra. Problema tem aquele cara que escuta que o pai, que a mãe, que o filho dele não tem mais salvação e que ele vai ter que assistir aquela pessoa definhar. Você percebe que a partir do momento que você se coloca nessa perspectiva, a gente consegue começar a entender que realmente a gente não tem problemas, a gente tem obstáculos. E se você começa a colocar eles na perspectiva correta, de se afastar deles e ver que eles não são tão grandes, eles são muito mais fáceis de ser enfrentados.
Eles são muito mais fáceis de ser contornados, eles são muito mais fáceis de serem entendidos e você traçar uma estratégia para que isso aconteça da melhor forma possível. Não compare o resultado do outro, não compare o palco do outro com o seu bastidor, porque aonde o outro está, ele trilhou um caminho. E outra coisa muito interessante também, que eu já falei em outra live, que é importante ressaltar aqui, aproveita o processo. Aproveita o caminho até você chegar onde você quer. Escolha e exercite a felicidade durante todo esse processo. Porque, ora, se você deixar para ser feliz no final, se você deixar para ser feliz quando você atingir o que você quer, isso quer dizer que até você chegar lá você vai estar triste. Puta vida chata. Você tá triste daqui até lá. Não. Eu escutava o Cortella falando esses dias. Eu sempre cito eles, né? Cortella, Clóvis, Pondé e Karnal. São os 4 mosqueteiros da filosofia brasileira. Eu escutava o Cortella falar esses dias que a morte não me preocupa, a morte é certa. Olha que interessante. A morte não me preocupa, a morte é certa. O que me preocupa é a vida. O que me preocupa é como eu vou viver até que eu morra. Como você quer viver até que a morte chegue? Você vai morrer. Acabou. Seja amanhã, e aí é fogo, porque a gente não consegue ter noção de quando isso vai acontecer. A gente não tem a menor noção de quando isso vai acontecer. Mas seja amanhã, seja daqui 10 anos, daqui 50 anos, daqui 80 anos, um dia você vai morrer. Então, para que se preocupar com a morte? Preocupe-se com a vida, preocupe-se com o que você está fazendo da sua vida, com as escolhas que você faz agora, até chegar lá. E aí o negócio vai ser incrível. Incrível. Porque a partir do momento que você consegue mudar a forma como você vê as coisas, a partir do momento que você consegue entender outras perspectivas de ver a vida, de ver as ansiedades, de ver as angústias, de ver os problemas, tudo parece tão simples, tudo parece tão transponível, tudo parece tão congruente. Pensa nisso. É muito importante pensar a respeito disso, porque é o que vai fazer a diferença dentro da proposta que eu te trago. Essa proposta que eu te trago de mudar, de viver uma vida melhor, de escolher ser feliz. Hoje, agora. A perspectiva que você coloca o seu problema muda tudo. Vamos voltar à live, né? E sobre o que não é essa live, sobre o que eu não vou falar aqui, sobre o que eu não vou te dar, o que eu não vou te entregar aqui. Essa live não é sobre como você escolher as suas melhores expectativas. Eu não vou falar aqui, não vou listar para você. A expectativa X é a melhor, a expectativa Y é a melhor. Faça tal coisa que você vai ser feliz. Eu sou feliz fazendo agora essa live com vocês. Não quer dizer que você vai ser feliz se você ligar o teu celular aí e começar a falar coisas que você gosta de falar. Eu gosto de falar sobre isso, eu sou feliz falando sobre isso. E eu entrego com muito carinho tudo isso, porque eu sei tem repercussão depois. O sorriso rasga sem eu nem querer. Não vou falar quais expectativas você deve ter. Eu não vou falar quais são as melhores expectativas. Eu não vou falar quais são as expectativas corretas. Não existe isso. Não existe um guia. Não é um guia. As minhas lives... Desculpa. As minhas lives, todas elas, inclusive essa, não são um guia de viva melhor. Viva certo dessa maneira. Viva assim que você vai viver melhor. Não. Não tem como.
Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é única dentro da sua subjetividade, dentro da sua história de vida. Cada pessoa é única dentro da sua personalidade, dentro das suas emoções, dos seus anseios, das suas angústias, dentro daquilo que lhe dá prazer e dentro daquilo que lhe traz felicidade e paz. O que você precisa fazer é descobrir o que torna tudo isso para você. O que te angustia, o que te anseia, o que te entristece. O que te traz paz, o que te traz felicidade, o que te traz alegria. É isso que você tem que descobrir. E nem de longe é parecido com o que eu possa imaginar que seja. Sexo, todo mundo gosta. Não. Além de que nem é todo mundo que gosta de sexo, não é só de sexo que se vive e que pode ser feliz. Então é comida. Não, come. Come porque comer é gostoso, não tem quem não gosta de comer. Não, tem quem não gosta de comer. E comer muito traz consequências bem ruins. Comer errado traz consequências bem ruins. Então também não é comer. Então é musculação. Você gosta? Eu vejo seus stories, Nath. Você é muito feliz fazendo musculação. Então é musculação. Também não. Eu gosto. A minha esposa tá fazendo agora musculação. Mas ela faz assim, porque precisa. Eu acho que é meio que na força do ódio. Mas não traz felicidade pra ela tanto quanto dançar. Eu seria extremamente triste dançando, embora eu fale pra todas as minhas pacientes que dançar é algo que eu nunca vi ninguém dançando de cara feia. Que a dança é um exercício físico incrível, porque sempre quando as pessoas dançam, quando eu as observo dançar, elas estão sorrindo. Eu acho que talvez eu seria a primeira pessoa dançando com cara muito feia, porque não me apetece nada. Ah, então é lutar, Night, porque eu lembro que você já falou que você fazia artes marciais e que você era apaixonado por aquilo, você ficava extremamente endorfinado. É não. Pra mim, isso dá certo. Pra mim, isso dá certo. Ah, então eu tenho que estudar, virar psicólogo e clinicar. Eu tenho muitos amigos psicólogos que não gostam de clinicar, odeiam a prática clínica. Você percebe que eu dei diversos exemplos relacionados a mim para te mostrar que não existe fórmula certa. O que cabe para mim não cabe para mais ninguém. Isso é algo meu. E você precisa encontrar o que é seu. Você precisa encontrar aquilo que vai lhe fazer feliz, aquilo que vai lhe trazer felicidade, aquilo que vai lhe trazer paz. Então essa live não é para falar para você, faça isso, faça aquilo. Esse é o guia certo, siga essas regras que vai acontecer da melhor forma possível. Não, não tem caminhos certos ou soluções mágicas. Eu estaria sendo um guru se fizesse isso. E guru é tudo charlatão, não existe. Não existe, não tem. E se alguém te oferecer, desconfie. Porque, de verdade, dentro de 10 anos de experiência clínica, eu nunca vi se repetir o que faz uma pessoa feliz fazer outra. Eu já tive milhares de pacientes. E eu nunca vi algo que faz uma pessoa feliz se encaixar exatamente dentro da vida do outro. Você precisa de autoconhecimento para entender o que é seu, para o que é da sua felicidade. Tá, vamos voltar lá. Então, expectativas versus realidade é a nossa live, né? A expectativa, ela gera muita ansiedade. A expectativa, ela gera muita ansiedade porque a expectativa é sempre algo no futuro. Ah, então não devo ter expectativas? Não, você deve sim ter expectativas. É importante ter expectativas. É extremamente importante ter expectativas. Expectativa, esperança, desde que essas coisas, como eu falei, dependam de você, é importante que você as tenha, porque é o seu propósito, é a meta que você está colocando, é onde você quer chegar. Mas você tem que cuidado para ficar aqui, ó, no presente. Não vá para o futuro. Vai lá, coloca a meta e fica aqui no presente. Seja congruente, tenha comportamentos congruentes.
você precisa alinhar os seus atos com as suas expectativas. Você precisa alinhar o seu comportamento que você faz hoje com as suas expectativas. Por exemplo, eu quero emagrecer? Ora, então eu preciso começar a fazer uma dieta hipocalórica, né? Ou seja, uma dieta onde eu vá consumir menos caloria, onde eu consumo menos caloria do que eu gasto. Então eu tenho lá meu metabolismo basal que deve estar em torno aí de 1.700, 1.900, que é o metabolismo basal que eu gasto de energia corporal parado, só respirando, né? Mais os meus exercícios físicos, vamos colocar aí que eu gasto aí 3.000 calorias por dia. Então eu tenho que consumir 1.000, 2.500 para que eu consiga emagrecer, certo? Não adianta nada eu querer emagrecer se eu tenho um metabolismo ali total, né, de 3.000, meu gasto calórico total de 3.000, e eu consumir 4, 3.500, eu vou, na realidade, engordar. Porque assim, entenda uma coisa, né? Você pode ir em qualquer nutricionista que for, todos, absolutamente todos vão funcionar se você seguir o que ele está falando. Porque no final das contas, emagrecimento é matemática, tá? Então, por isso que eu gosto muito do exemplo do emagrecimento, porque ele é muito lógico, ele é matemático, né? Então, se eu quero emagrecer, eu preciso alinhar o meu comportamento com a minha expectativa. A minha expectativa é ser magro. Então, meu comportamento é aderir uma dieta hipocalórica, começar a praticar exercícios físicos, né? Eu gosto muito da musculação, mas é importante também. E a musculação não emagrece. Emagrece sim, tá? Mas não é o caso hoje de falar sobre isso. Então, musculação, aeróbicos, HIITs, funcionais, artes marciais, dança, não importa. Escolha o que te apetece, escolha o que você gosta. E aí, a partir do momento que você escolhe o que você gosta, você começa a fazer aquilo com muito mais prazer. E a partir do momento que você faz com mais prazer, você vai conseguir sustentar. E a partir do momento que você sustenta, você começa a repetir com frequência. E a partir do momento que você repete com frequência, o seu cérebro atribui relevância àquilo. Quando o seu cérebro atribui relevância àquilo, ele transforma aquilo num hábito e você faz no automático. E aí você consegue ter um emagrecimento sustentável. Ou seja, você vai no automático, no hábito, na força do hábito, você vai começar a comer de forma correta e se exercitar de forma correta diariamente. Tá? Mas isso por quê? E aí você vai atingir a sua expectativa. Mas isso por quê? Porque você alinhou tudo que você precisava. Você traçou uma estratégia. Sua expectativa era emagrecer, você traçou uma estratégia para que você pudesse emagrecer e foi persistente nela até conseguir a sua expectativa, tá? E aí é isso mesmo que eu tô falando, né? A expectativa ela tem que condizer com a realidade. Se a sua expectativa ela não condiz com a realidade, não vai funcionar, né? Porque assim, querer as coisas todo mundo quer, mas o que você quer é possível que você consiga? Porque assim, é diferente eu querer emagrecer. Emagrecer todo mundo consegue. É só fazer uma dieta, exercício físico, que vai conseguir atingir o objetivo. Ah, mas todo mundo consegue? Sim, todo mundo consegue. Eu acho que a maioria tá vendo lá os meus stories, tá tendo bastante engajamento, bastante resposta. Tô treinando com o Charlie, né? E o Charlie, ano passado, ano retrasado aí, não lembro bem, o Charlie ele pesava 167 quilos. Até o dia que veio a pandemia, o Charlie falou, se eu pegar eu morro, porque eu estou extremamente obeso. E aí o Charlie resolveu começar a mudar de vida. E ele emagreceu de 167 hoje para 92, com massa magra, tá? Hoje o Charlie é bombado, é maromba. Ele mudou de vida, ele quis. Então é possível para todo mundo, sim. Agora você precisa saber se o que você quer é possível para dentro da tua realidade, para dentro da sua vida, né? Eu quero ganhar 1 milhão
em 3 meses. Não é possível que eu ganhe 1 milhão em 3 meses. Não adianta eu colocar isso como expectativa minha. Eu vou me frustrar. Não condiz com a minha realidade. Não é possível. Entende? Não orna, não funciona, não tem como acontecer. Então você tem que pegar, né, as expectativas, os propósitos que você for fazer, tem que ornar com a realidade. Né? Então, assim, para você ter um obstáculo, para você ter um objetivo, ele tem que ser real, ele tem que condizer, ele tem que ser congruente. Seu comportamento, né? Então, vamos lá. O seu objetivo tem que ornar com a realidade, ele tem que ser real. O seu comportamento tem que ser congruente com aquilo e você precisa ter uma estratégia de ser persistente, tá? E às vezes a gente precisa fazer o que não gosta, tá? É o caso do emagrecimento. A gente está acostumado a comer lasanha, pizza, feijoada. Tem que trocar essa dieta hipercalórica, hiper saborosa, deliciosa, por uma dieta hipocalórica de alface, frango, brócolis, vegetais, corta arroz e feijão. Você quer ver o povo ficar desesperado e pegar uma dieta que corta arroz e feijão. Eu não consigo viver sem arroz e feijão. Vive sim. Eu garanto que vive. Hoje a minha dieta de hipertrofia tem arroz e feijão. Mas eu já vivi muito tempo, né? Desde que entrei lá no meu programa de emagrecimento que eu trabalho. Eu vivi muito tempo sem arroz e feijão. E os pacientes vão entrando e falam, mas é possível. É possível sim, né? Outros países não consomem arroz e feijão, por exemplo. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer o que não quer para conseguir alguma coisa. Ah, Maite, mas você fala que você não faz nada que não é divertido. E é verdade, eu não faço nada que não seja divertido. Eu não faço nada que não me apeteça. Mas por vezes a gente precisa fazer algumas coisas sim que não queremos. E aí é melhor que aprendemos a gostar daquilo. Eu odiava musculação. Eu comecei a fazer musculação para incentivar minha esposa a ir para academia. E hoje eu sou extremamente apaixonado por musculação. Eu me permiti gostar daquilo, me permiti me apaixonar por aquilo. Então, se eu preciso fazer algo, se eu preciso chegar em algum lugar que eu tenho que fazer algo que eu não quero, é importante que eu me permita começar a gostar daquilo. Que eu me condicione a começar a gostar daquilo. Entende? Para que isso faça com que as coisas funcionem e aconteçam, que dê certo. Porque senão não vai, né? Então, já que a gente comecei a falar da minha esposa, da academia e tal, é um exemplo que eu sempre gosto de dar. Não sei se ela tá online aqui, ela tava, mandou até uma mensagem tão bonita, tá? Que eu separei o exemplo dela para dar hoje, né? A Sara, ela vem de uma família de pessoas obesas, né? Ela sempre teve sobrepeso, obesidade, né? Ela, pai, mãe, irmã, irmão não, irmão dela não, mas os 4 sim. E aí, antes da gente casar, a Sara fez um tratamento para emagrecimento medicamentoso. E dentro desse tratamento medicamentoso, ela perdeu, acho que 60 quilos. Ela perdeu 60 quilos em questão aí de 8 meses, 6 meses, para poder casar. Perdeu, casou, engravidamos um mês depois do casamento, engordou da gravidez esses 60 quilos novamente, né? E aí, nasceu a criança, nasceu o Martinzinho. Nasceu o Martinzinho e a Sara, eu entrei pro programa de emagrecimento e a Sara resolveu emagrecer novamente, mas dessa vez sem medicamento, porque fez muito mal para ela as medicações. Ela falou, vou na raça. E aí a Sara pegou e começou o processo de emagrecimento dela, né, dentro do programa de emagrecimento que eu trabalho. E a Sara perdeu 55 quilos. De quebra, ela levou junto com ela a irmã, que perdeu 50. Ela levou o pai, que perdeu 35. Ela levou a mãe, que perdeu 30. Né? Então, ela inspirou a família inteira a conseguir. Então, foram 55 quilos, acho que em 8 meses. 55 quilos que ela perdeu em 8 meses. Mas para que ela conseguisse isso, ela
ela tinha expectativa de perder esse peso. Então eu quero pesar, acho que na época ela chegou a 80, ela queria pesar 75. Então para que isso acontecesse, ela pôs lá no futuro dela a expectativa, né? Acho que foi um ano o prazo que ela colocou. Então daqui a um ano eu quero pesar 75 quilos. O que eu preciso fazer no hoje, no agora, para que eu pese daqui a um ano 75 quilos, sendo que hoje eu estou com 137 quilos. É muito peso para uma pessoa perder, né? Na raça. E ela conseguiu. Porque ela alinhou o que ela precisava. Ela pegou o que ela precisava fazer e colocou dentro da realidade. É possível emagrecer esse peso em um ano? É possível. Qual que é a estratégia que eu vou seguir? A estratégia é tal. E eu vou ser determinada nisso e eu vou fazer dia após dia, dia após dia, dia após dia certinho. E ela conseguiu. É isso a expectativa versus realidade. A expectativa dela condisse com a realidade. Ela fez com que a realidade dela virasse. A expectativa virasse a realidade dela, né? Outro exemplo que eu sempre gosto de trazer, eu já repeti outras vezes isso aqui, mas é de uma paciente minha que ela tinha bolhas pelo corpo dela todinho, bolhas de água. E ela foi em diversos dermatologistas e nenhum desses dermatologistas sabia o que era. Então ela foi passando de mão em mão nos dermatologistas, de mão em mão nos dermatologistas, até que ela encontrou um dermatologista que falou para ela: isso é psicológico, é emocional. Você precisa fazer acompanhamento psicológico. E ela se negou a fazê-lo. Não sou doida, eu vou fazer tratamento com psicólogo, não sou louca. E ficou acho que mais 1 ou 2 anos aí nesse calvário. E até que ela chegou, me conheceu e começou a fazer terapia. E a Mai, vocês podem ver lá, tá nos destaques do meu Instagram. Tem até as fotos das bolhas. A Mai, ela depois acho que de 2, 3 meses de terapia, secaram absolutamente todas as bolhas dela. Todas as bolhas. De fato era emocional. A gente foi alinhando todas as esferas da vida dela, a gente foi alinhando. E de fato era emocional. O problema dermatológico dela, né? Ah, mas você é mágico, então não, era ansiedade. Eu tenho um caminho, eu tenho um jeito de trabalhar a ansiedade que eu consigo ajudar muita gente. E eu falei, faça isso, faça isso, faça isso e faça isso. E ela seguiu à risca absolutamente tudo que eu falei para ela fazer. Né? Exercício físico, meditação, terapia, acompanhamento terapêutico, alimentação melhor, né? Basicamente isso. E mais algumas outras ferramentas. E fez efeito, porque a gente conseguiu tirar todo aquele peso que estava dentro da cabeça dela, né? Aquela panelinha de pressão explodindo, a gente baixou. Outra paciente minha, Fran, estava em consulta com ela antes de entrar na live, falei para ela que eu ia usar o exemplo dela hoje. Ela tinha crise de ansiedade, ela não sabia o que era. Ela não fazia a menor ideia do que era. Né? Falta de ar, quase um pânico já. Falta de ar, taquicardia, sensação de que vai morrer. E a Fran já foi um caso um pouquinho mais complicado porque ela não fazia o que eu mandava. Então ela continuou persistindo as crises, mesmo no processo de psicoterapia. E eu cheguei a propor que ela fosse no médico. E ela não quis ir ao psiquiatra. Até que ela começou a seguir, depois acho que de 3 meses, a gente estava conversando hoje, depois de 3 meses ela começou a seguir minhas orientações. E hoje fazem 6 meses que ela não tem as crises de ansiedade. Então assim, a expectativa dela era não ter ansiedade, a expectativa da Mai era não ter mais as bolhas. Mas para que isso acontecesse, para que isso fosse real, ela precisou de um plano, ela precisou de uma estratégia, ela precisou seguir algo para que aquilo acontecesse. Então isso é expectativa versus realidade. Entende? É muito importante que vocês entendam que eu faço isso daqui sem ganhar nenhum dinheiro, né? Essas lives, elas não são monetizadas. Seria se fosse no YouTube, talvez, mas aqui não. Eu tenho feito essas lives, esses conteúdos de verdade, de coração, para ajudar as pessoas. E eu fico muito feliz com os feedbacks que eu venho tendo. Porque eles, de fato, são fantásticos, são incríveis.
As pessoas relatando o quanto eu estou conseguindo ajudar é combustível para que eu faça cada vez mais, para que eu fique em casa nas minhas horas vagas produzindo conteúdo para ajudar. Então, se você acha que tudo isso que eu estou trazendo aqui, se você acha que tudo isso que eu estou falando aqui, que é com muito carinho, que é com muito amor, o Cortella, eu sempre falo esse exemplo do Cortella porque eu acho incrível, eu acho, assim, pura verdade. Desde que eu escutei, eu não consigo tirar da minha boca. O Cortella, ele fala que conhecimento e afeto é que nem água. Se ficar parado, apodrece. Se ficar parado, estraga. Conhecimento e afeto tem que ser dado. Tem que fluir. Tem que correr. E é isso que são as minhas lives, é isso que é o meu conteúdo. É o conhecimento que eu adquiri durante aí a minha trajetória de profissional. E com muito afeto, com muito amor, em poder ajudar o próximo, em poder mudar vidas. Porque essa é a minha missão de vida. A minha missão de vida é essa. Mudar a vida, cuidar de pessoa, transformar existências. Isso é o que eu nasci para fazer. Então, se você de alguma forma acha que talvez isso possa ajudar alguém, aqui, olha, peraí, aqui tem um aviãozinho. Clica nele e envia para pessoas que talvez possam se beneficiar. Envia para pessoas que precisem escutar e trabalhar essa ansiedade. Envia para pessoas que possam gostar e modificar o seu modo de viver, modificar a sua estrutura de vida, simplificar, encontrar dentro delas a paz, encontrar dentro delas a felicidade, colocar em perspectiva diferente os problemas. E aí você vai saber que você vai sentir um pouquinho do que eu sinto. Você vai sentir um pouquinho do que eu... Se a pessoa brigar pra você e falar, poxa, que legal aquela live que você me mandou, me ajudou muito. Aí você vai ter um gostinho do que eu tenho todos os dias, você vai ver o quanto isso é incrível. E aí você vai ser alguém que está junto comigo, participando da minha missão de vida. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes que mandam meu conteúdo e elas ficam muito felizes porque é verdade. Vamos lá. A nossa mente não quer mudar em nada. Não quer sair da zona de conforto. Então, só de ela pensar em fazer terapia, ou falar com um psicólogo, ela já começa a pôr empecilhos. Rose é uma paciente do programa que... Olha lá. Que ela falou que até conversar comigo, ela achava esse negócio de psicólogo um negócio pra fresco, né, Rose? Ah, frescura, ela tá colocando lá. Que era frescura e que era capaz de resolver tudo sozinho e que não tinha necessidade. E aí eu fui cutucando, eu gosto de colocar às vezes o dedo na ferida e fazer assim, ó, né? Porque às vezes é necessário. E aí quando eu comecei a cutucar as feridas da Rose aí, a Rose, ela me agradece muito e eu sou muito feliz de poder participar aí da sua transformação, da sua vida, viu? Muito feliz mesmo de poder participar disso. De poder participar da sua transformação. E saber que de alguma forma eu estou ajudando você e que a gente vai ajudar outras pessoas juntos, porque a partir de agora, quem você ajudar tem um pouquinho, tem um dedinho meu, né? Então sim, é isso, né? O exemplo da Rose aqui que está digitando aqui nos comentários é o que é combustível de verdade para minha vida todos os dias, tá? E aí, pegando aqui o gancho da Rose, né? O que as pessoas geralmente colocam como obstáculo para transformar suas expectativas em realidade? Primeiro de tudo é não querer fazer sacrifício, né? Gente, eu tava escutando a Monja Coen falando esses dias e a Monja Coen, ela coloca uma coisa que é tão bonito e tão óbvio, né? Ela coloca assim, tudo que é novo, tudo que nasce, sofre. Tudo que nasce exige algum tipo de sofrimento. Quando uma criança vai nascer, a mãe sofre dando à luz, parindo. E a criança sofre saindo do ventre materno e adentrando ao mundo, né? Então, assim,
Essa metáfora, né, essa comparação que a monja faz serve para absolutamente tudo na nossa vida. Tudo que a gente precisa fazer de novo vai exigir algum sacrifício. A gente precisa sacrificar o velho para chegar no novo. A gente precisa sacrificar tempo, a gente precisa sacrificar comportamento, a gente precisa sacrificar zona de conforto. A gente precisa sacrificar algo para que a gente consiga construir algo novo. Algo tem que servir de alicerce para que a gente suba. Entende? A partir do momento que você tem essa perspectiva, talvez você comece a entender. Essas perspectivas que eu trago é justamente para você poder sair da onde você está e olhar de fora. Porque a partir do momento que você consegue sair e olhar de fora, você vai ter a visão que eu tenho das pessoas. E aí, quando você tem essa visão, é muito legal quando você consegue ter essa visão da sua própria vida, porque assim, você começa a enxergar como se fosse a vida de outra pessoa. E é tão fácil opinar na vida de outra pessoa, você não acha? É tão fácil a gente resolver o problema da outra pessoa. Então vem comigo. Entenda. Saia e olha de fora. Eu sei que às vezes é difícil, mas sai do problema e olha de fora, né? Entenda que para que a gente consiga chegar em algum lugar, para que a sua expectativa se torne realidade, é necessário algum sacrifício. Seja de tempo, seja de energia, seja de zona de conforto, seja de movimento, né? Seja de comida, caso você... de prazer da comida, caso seja o emagrecimento, caso a saúde, né? E é verdade, Rose, não existe mudança fazendo sempre as mesmas coisas. O Einstein falava isso, né? A definição de insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Para mim isso é definição de ciência até, né? Para que a consciência aconteça, você precisa ir mudando as variáveis para entender, para fazer com que aconteça coisas diferentes. Então, para que haja mudança, você precisa mudar, né? Outro obstáculo que as pessoas encontram para fazer com que as suas expectativas se tornem realidade é não querer fazer o que não gosta. Então, muitas vezes você vai precisar fazer sim. Você vai precisar comer o frango com alface e brócolis. Você vai precisar ir para academia se você não gosta. Você vai precisar fazer algo que você não gosta para alcançar a sua meta. E é aquilo, né, que eu falei. Não precisa não gostar daquilo para sempre. Você pode se propor a começar a gostar daquilo. E a partir do momento que você se propõe a gostar daquilo, e você começa a entender o funcionamento e começa a gostar, então já não é algo que você não gosta mais e vai ter prazer em fazer aquilo, tá bom? O outro obstáculo que eu também já falei é você ter expectativas que sejam fora da tua realidade. Então, assim, eu não vou conseguir em 2, 3 meses ganhar R$1 milhão. Não existe isso. Eu não tenho como ganhar R$1 milhão em 2, 3 meses. Não adianta eu colocar isso como uma expectativa minha, eu vou me frustrar. Então, isso é a realidade de outras pessoas. A minha não. Entende? Então, coloque sempre a sua expectativa dentro de um panorama que seja real. Tá bom? De parâmetros que sejam alcançáveis, possíveis. E você também ter expectativas que não dependem de você pode ser um problema muito grande, né? Porque assim, às vezes as pessoas elas te ajudam, às vezes as pessoas te motivam, às vezes as pessoas estão aptas a caminhar do seu lado, a caminhar com você. O problema é que às vezes tem pessoa que não quer que caminhe com você, né? Você quer que a pessoa caminhe por você. Mas tem pessoas que talvez você encontre dentro aí da sua trajetória de vida, pessoas que estejam aptas a fazer com você. Mas para que as suas expectativas realmente sejam possíveis, elas têm que depender de você. A partir do momento que elas começam a depender de outras pessoas, aí começa a dar uma emperrada ali, né? Então, assim, esse é um jeito muito errado, né? Esperar que as pessoas façam por você é frustração na certa. Não espere que as pessoas façam por você. Até mesmo a questão do altruísmo a gente pode pensar aqui, né? Tudo que eu faço de bondade para as outras pessoas, de fato, é por bondade.
Eu nunca vou esperar fazer algo para uma pessoa esperando com que ela faça ou retribua aquilo porque você é muito bonzinho. Não, é porque eu já quebrei muito a minha cara esperando que as pessoas retribuíssem. E hoje, conhecendo melhor a natureza humana, sempre que eu faço algo pelo outro, é pelo outro. Tá? Não espero que retribua. Se retribuir, ótimo, vou ficar muito feliz. Mas eu não espero que retribua, porque se eu esperar, eu vou me frustrar, né? Então, não espere que o outro faça por você. Não coloque expectativas que dependa de outro, né? Esperar que as coisas aconteçam sozinha também, ou que elas se resolvam, né, sozinha, que o tempo vai dar conta, não funciona. As expectativas, elas têm, para que elas se tornem realidade, elas têm que depender de você, você tem que ter uma estratégia, elas têm que ser possíveis, e você tem que fazer com que aconteça. Se você tem essa esperança que o outro vai fazer por você, ou que isso vai se resolver sozinho, que o tempo vai dar conta, esquece. Frustração na certa, angústia e ansiedade, tá? A fórmula certa aí, ó, para angústia e ansiedade é isso. Você esperar que o outro passe por você, você esperar que as coisas aconteçam, se resolvam sozinha, ou que o tempo vai dar conta. Não dá certo. Não dá certo, né? E não ter congruência, né? O seu comportamento ser incongruente com o que você deseja. Não funciona. Não vai acontecer. O seu comportamento sempre tem que ser congruente com o que você quer, com a sua expectativa, com o seu objetivo, né? Então, para que o seu comportamento seja congruente, você tem que ter um comportamento congruente para fazer com que aconteça, para fazer com que as coisas sejam possíveis, né? Outro jeito também que certo para fazer dar errado, né? Fazer com que a sua expectativa dê errado, é começar e desistir muito rápido. A gente precisa ter constância. As coisas, elas não acontecem da noite pro dia. Não é fazer 1, 2, 3 vezes que vai fazer com que isso aconteça, tá bom? Não é fazendo 1, 2, 3 vezes que as coisas vão acontecer. Não é fazendo 1, 2, 3 vezes que as coisas vão mudar. Não é fazendo 1, 2, 3 dias de dieta que eu vou emagrecer. Não é fazendo 1, 2, 3 semanas de dieta que eu vou emagrecer. É o resto da vida, tá? Na questão da dieta. E na questão da expectativa, muito provavelmente também. O que você precisa é mudar o seu comportamento no resto da vida, para que aquilo mude e que você consiga sustentar aquilo que mudou, tá? Então, um jeito certo de fazer com que as coisas deem errado, é não ter disciplina e persistência, tá bom? Isso eu vejo muito na maioria dos meus pacientes, tá? Para que tenha sucesso o trabalho com ansiedade, funciona para a grande maioria dos pacientes que eu atendo. Não funciona para aqueles que não têm persistência, para aqueles que não se propõem a dar continuidade, para aqueles que não estão fazendo o que precisa ser feito, né? Então, fica alinhado nessas questões que eu estou colocando, que as coisas, isso serve para tudo, tá? Absolutamente tudo. Vamos pensar agora como então a gente vai conseguir fazer com que as nossas expectativas É verdade, Rose. Ninguém ganha 10, 15, 30 quilos da noite pro dia, né? Então ninguém vai perder também 10, 15, 30 quilos da noite pro dia. Isso é um exemplo de emagrecimento que é recorrente, que eu utilizo aqui. Mas em outras questões também, né? Serve para tudo, absolutamente tudo. Então vamos entender aqui junto como que a gente vai conseguir então fazer com que a nossa expectativa se torne realidade de um jeito diferente, de um jeito que os resultados cheguem de forma mais rápida, de que os resultados cheguem de forma menos ansiosa, de que os resultados cheguem de forma menos angustiante, né? Primeiro de tudo, você tem que entender quais são as suas expectativas. É uma palavra que eu tenho utilizado muito ultimamente, é clareza.
Porque desde que eu entendi qual que é o sentido real da palavra clareza, eu percebo que todas as pessoas que eu convivo, né, sobretudo os pacientes, não tem clareza do que quer, não tem clareza do que vive, não tem clareza do que sente, não tem clareza do que precisa. Então, assim, você tem clareza de quais são as suas expectativas? Você tem clareza do que você quer? Quais são os seus objetivos? Qual o seu propósito? Tá, mas eu tenho clareza do que eu quero. Tá. Isso daí tá alinhado com a realidade? O seu propósito, a sua expectativa tá alinhada com a realidade? Ela é possível? Vai funcionar? Tem como acontecer? Tem, né? Então aí você tem que começar a traçar uma estratégia. Então eu tenho clareza, é real, dá para acontecer, é possível. Então você vai traçar uma estratégia de como fazer com que isso aconteça. Eu preciso traçar uma estratégia para fazer com que aquilo aconteça da melhor forma possível. Né? A partir do momento que eu consigo fazer uma estratégia, e eu tenho que seguir aquela estratégia. Né? Eu preciso garantir que essa estratégia tenha um comportamento congruente. Eu preciso garantir que meu comportamento diariamente seja congruente, que ele seja de acordo, que ele seja benéfico ao que eu quero, aonde eu quero chegar, né? Então, assim, tendo tudo isso em vista, tendo tudo isso com bem juntinho, alinhado, costurado, aí você vai conseguir chegar lá, né? Antes de falar a última coisinha que eu tenho aqui para falar, a Rosi tá falando aqui, né? Porque muitas pessoas fazem suas metas baseado no que as outras pessoas fazem ou falam. Eu falei um pouquinho sobre isso lá no começo da live, que é sobre a questão de você comparar o palco do outro com o seu bastidor, né? É você comparar a vida do outro, o que o outro chegou, aonde o outro chegou com a sua vida. A gente sempre olha a vitória do outro, mas não vê o caminho que ele trilhou para chegar lá. Então é importante que a gente olhe o caminho que ele trilhou para chegar lá. E que a gente saiba que existiu um caminho para que ele chegue lá, que ele chegou lá, né? Não foi da noite pro dia. Que a minha esposa perdeu 55 quilos, então a coleguinha não pode ir para mim e olhar e falar: olha, ela perdeu 55 quilos. É fácil? Não. Não é fácil. É possível. Fácil não. Ela precisou ter foco, determinação e disciplina, né? Foco, determinação e disciplina serve para tudo. Tudo que eu falei agora. Para que tudo isso aconteça, você precisa ter foco, determinação e disciplina. Essas três coisinhas são músculos psicológicos, tá? Esses músculos psicológicos, é uma metáfora, tá, gente? Imagine que são músculos psicológicos. Que são músculos psicológicos? Músculo, né? Você treina. Para o músculo crescer, você vai lá treinar na academia. Você exercita, ele vai crescendo. Certo? Certo. Foco, determinação e disciplina são músculos psicológicos. Para que aconteça, para que funcione, você precisa treiná-los. Às vezes eles falham, mas você tem que continuar exercitando. E eles vão fortificando, certo? Tá. E aí eu sempre acabo minha live com uma tarefinha, né? E eu gosto sempre que essa tarefa seja no papel e na caneta. Então a minha sugestão é papel, caneta. Coloca lá qual a sua expectativa, né? Você tem clareza do que é a sua expectativa? Então coloca lá, minha expectativa é X. Certo, eu sei qual é a minha expectativa. Essa expectativa condiz com a minha realidade? Tá, ela é possível, ela condiz com a minha realidade, eu consigo fazer. O meu comportamento hoje é congruente com o que eu quero? Meu comportamento é congruente com o que eu quero? Não, meu comportamento não é congruente com o que eu quero. Tá, o seu comportamento não é congruente com o que eu quero, então, qual tem que ser o meu comportamento? Traça uma estratégia para que você consiga atingir aquilo. Traçou uma estratégia? Então você começa a se comportar de acordo com essa estratégia. Tenha congruência. A partir do momento que você tem congruência, você vai ter o quê? Foco, determinação e disciplina para fazer com que isso aconteça. Certo? Acabou.
Falei pra caramba, hein? É um prazer tão grande fazer isso. É um prazer tão gigantesco. Porque assim, aqui eu acabei, né? Mas fica salvo. E vai pra tanto lugar. Vai para Tem tantos compartilhamentos. O Insta mostra isso pra gente, né? Tem tantos compartilhamentos, tem tantas visualizações depois que é impressionante, sabe? É com muito prazer e com muito amor que eu faço isso. Então, até mais.